né, para que você possa ouvir a palavra do Senhor e ser transformado através dessa palavra. Amém? Então vamos ouvir a palavra com o pastor Anderson. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente compartilhando a palavra de Deus. Desde já o convido a separar esse tempo para que juntos possamos ouvir o que Deus tem a nos ensinar através da sua palavra. Quero também desafiá-lo nesse momento a compartilhar essa transmissão com uma pessoa que você ama, né? De repente o Senhor nesse momento pode colocar alguém aí no teu coração. Faça isso agora, compartilhe com essa pessoa esta palavra, porque além de ser abençoado, você vai dar possibilidade para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa palavra. O texto que nós vamos meditar neste dia encontra-se em Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 3. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra em Gênesis capítulo 12, nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 3. Depois nós vamos ler também o capítulo 17, o versículo 1 e o versículo 2. O tema da nossa mensagem hoje é o chamado de Abraão. Nós vamos aprender com esse homem de Deus algumas lições importantíssimas para a nossa vida. A palavra do Senhor nos ensina, princípios importantes que quando estão presentes na nossa vida fazem toda a diferença. E hoje nós vamos aprender com o pai da fé, Abraão. Gênesis capítulo 12, o versículo 1, nós lemos assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus por esta palavra. Avance algumas páginas, vá até o capítulo de número 17. Gênesis 17, versículo 1 e o versículo 2. A palavra diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Glória a Deus, que Deus abençoe esta palavra no nosso coração. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. Nós estamos diante do Senhor e diante da tua santa palavra. A minha oração nesse momento é que o Senhor alcance os nossos corações e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Que a tua palavra seja luz, que a tua palavra seja como uma lâmpada por o nosso caminho, que nós possamos compreender, e não só compreender, mas principalmente colocar em prática tudo o que o Senhor nos ensina. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12 relata a história deste homem que a palavra de Deus o define como o pai da fé. Abrão, Deus aparece a ele numa visão, talvez ali um momento extraordinário da sua vida, e dá uma orientação a Abrão. Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão aqui depois se tornou Abraão. Deus mudou o seu nome, na verdade ampliou aqui todo o projeto que Deus tinha na vida dele. E nós vamos aprender com esse homem de Deus algo importantíssimo para a nossa vida. Queridos, todos nós, quando começamos a caminhar na presença do Senhor, rogamos a Deus, oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor a bênção dele sobre a nossa vida. E uma das definições bíblicas para a palavra bênção é favor divino. Então, o que é uma bênção de Deus na vida de um cristão? Nada mais é do que um favor que Deus concede a essa pessoa. Entretanto, quando nós olhamos para a história de Abraão, nós não só encontramos um homem que foi abençoado por Deus, mas o próprio Deus diz a ele: olha, sê tu uma bênção. Nós vamos aprender com a história deste homem de Deus, que além de Deus conceder a nós o favor divino ou a sua bênção, Deus também nos chama para que nós sejamos o favor divino dele na vida de outras pessoas. Eu creio, irmãos, que nós, como cristãos,
podemos não só receber as bênçãos do Senhor, mas somos desafiados pela palavra para sermos uma bênção do Senhor na vida de outras pessoas. Irmãos, imagine você vivendo essa história. Talvez hoje, olhando para a palavra, conhecendo a história de Abraão, nós pensemos assim: puxa, ele viveu essa experiência, é reconhecido como o pai da fé, e Deus fez grandes coisas na vida dele. Mas eu fico pensando aqui, um nível de comprometimento que Abraão teve que assumir com Deus a partir do momento dessa orientação. Abraão morava numa terra distante, uma terra onde as pessoas não cultuavam o Deus vivo e verdadeiro. As pessoas tinham um costume na sua época de cultuar outros deuses, mas de repente Abraão vive essa experiência com o Senhor. E quando o Senhor aparece a ele, o Senhor dá uma orientação muito específica: sai da casa dos teus pais, sai do meio da tua parentela, deixa os seus familiares, sai daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Talvez você ouvindo essas palavras, você fique pensando: se Deus mandasse eu sair daqui hoje, ir para uma outra cidade, falasse para mim qual é essa cidade, eu iria. Mas eu chamo a tua atenção que Abraão, quando recebeu essa orientação do Senhor, Deus não disse para ele: você vai para tal ou tal lugar. Abraão literalmente teve que dar um passo de fé, confiando no Senhor, mesmo não sabendo para onde o Senhor o levaria. A história de Abraão é uma história fantástica. A partir daqui, desse momento, Abraão se torna uma pessoa chamada por Deus, salva por Deus, transformada pelo Senhor, e vai dar origem à nação de Israel. Deus fez de Abraão um grande povo esse que o Senhor se revelou a ele na história, no Antigo Testamento. E através da vida de Abraão, como Deus mesmo disse aqui, o projeto do Senhor era que todas as famílias da terra fossem abençoadas por ele. Como que isso aconteceu, queridos? Quando Jesus veio a este mundo, porque ele é descendente de Abraão, embora saibamos que o Senhor Jesus foi gerado no ventre de Maria como obra do Espírito Santo, mas o Senhor, ao usar Maria e José para essa obra maravilhosa, queridos, nós estamos falando aqui de alguém que pertencia ao povo que teve origem na história de Abraão. O que nós podemos aprender com esse chamado? Talvez você nesse dia pense assim: pastor, eu tenho uma vontade muito grande de viver as bênçãos do Senhor e de poder ser uma bênção do Senhor na vida de outras pessoas. Essa não é só uma vontade sua, mas parte também do coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, nunca foi e nunca será a vontade de Deus que nós vivamos uma vida desregrada sobre a face da terra, uma vida com dificuldades, uma vida onde nós não conseguimos superar as adversidades. Deus quer que nós sejamos pessoas que glorifiquem o seu nome. E uma das maneiras de fazermos isso é quando a bênção de Deus está presente na nossa vida. Agora, como isso acontece? Abraão não foi abençoado de forma aleatória. Embora Deus trouxe promessas maravilhosas, e nós lemos aqui nesses versículos, Deus deu para ele algumas orientações. E eu chamo a tua atenção para isso. Se nós queremos caminhar como Abraão, como os heróis da fé, como homens e mulheres registrados na palavra de Deus, nós precisamos não só desejar as bênçãos que eles receberam, mas nós também precisamos seguir os mesmos passos. Aqui, queridos, lições importantíssimas que eu chamo a tua atenção, que eu quero deixar para o teu coração nesse dia. No chamado de Abraão, se nós queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor e vivermos as bênçãos do Senhor, aqui 4 ações bem didáticas, bem presentes, que nós vamos perceber que Abraão foi chamado a desenvolver. A primeira delas, nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai por uma terra que eu te mostrarei. A primeira ação que nós precisamos desenvolver para vivermos as bênçãos do Senhor e sermos uma bênção do Senhor na vida de outras pessoas, nós precisamos aprender a ouvir. Preste atenção nisso. Disse o Senhor a Abraão. Por que Deus disse a ele? Porque Abraão, num determinado momento, se colocou à disposição de ouvir. Se nós queremos viver uma vida de bênção, nós precisamos aprender a ouvir do Senhor, a ouvir o seu Espírito, a ouvi-lo através dos seus instrumentos, porque o Senhor quer trazer instruções importantíssimas para a nossa vida. Quantas vezes o Senhor tenta falar conosco, mas os nossos ouvidos estão fechados para isso?
Eu me lembro certa vez, conversando com um amigo, ele me disse essa experiência que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, muitas pessoas dizem que não conseguem ouvir a voz do Senhor. Na verdade, queridos, Deus fala conosco em todos os momentos. Esse amigo meu dizia isso para mim. O problema é que nem sempre nós estamos dispostos a ouvir o que Deus está falando. Isso não significa que Ele não fala, Ele fala. Mas a questão é, será que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus está falando? Queridos, tudo começou na vida de Abraão, porque ele estava disposto a ouvir o Senhor. Durante esses dias, estamos ouvindo tantas vozes. A nossa sociedade representa uma voz, ou talvez traz muitas vozes, dizendo para nós o que devemos e não devemos fazer, a maneira como nós devemos e não devemos nos comportar, a maneira como nós devemos criar os nossos filhos, conduzir o relacionamento com o nosso cônjuge, a maneira como nós devemos tratar a igreja, os irmãos, as pessoas, a nossa profissão. Embora essas vozes estão presentes, nós precisamos fazer silenciar tudo aquilo que nós sabemos que não é da vontade do Senhor. A capacidade de vivermos uma vida abençoada repousa sobre a atitude de aprendermos a ouvir. Hoje nós vivemos uma sociedade que tem muita dificuldade de ouvir. Deixa eu perguntar para você, responda aí aonde você está nesse momento, ouvindo essa mensagem. Você é uma pessoa que gosta de ouvir? Você tem paciência para parar e para ouvir, para ficar quieto, esperando alguém dizer algo importante para você? No nosso relacionamento com Deus precisa ser dessa maneira. Se nós queremos viver as bênçãos do Senhor e sermos uma bênção do Senhor na vida de outras pessoas, nós precisamos aprender a ouvir. Constantemente nós falamos, constantemente nós expressamos o nosso relacionamento com Deus, o que nós queremos, mas na verdade, queridos, Deus também nos chama para ouvir. Ouvir a voz do Senhor vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Preste atenção, talvez o Senhor nesse dia esteja falando com você, talvez o Senhor já apontou para algumas áreas da sua vida em que Ele quer uma mudança de postura da tua parte. E a pergunta é, será que nós estamos dispostos a ouvir? Será que você nessa tarde deseja, de todo o coração ouvir a voz de Deus? Se você deseja de todo o coração ser abençoado pelo Senhor, você precisa aprender a ouvir. Ouvir do Senhor, ouvir aquilo que Ele fala conosco. E Deus fala conosco de muitas maneiras. Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através das pessoas. Quantas vezes, o Senhor chama as nossas atenções através de pessoas, instrumentos nas mãos dEle, que fala conosco. Deus fala conosco também através do seu Santo Espírito. Deus pode falar com você de muitas maneiras. Mas a questão é, quando o Senhor falar, nós precisamos estar dispostos a ouvir. Quantas vezes vamos olhar para a palavra de Deus e ver essa expressão, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz, o que a palavra diz, o que o Senhor diz. O que significa isso? Precisamos parar e ouvir. Que é um conselho, se você deseja andar segundo a vontade do Senhor, gaste tempo para ouvir e entender o que Deus deseja comunicar a você. Isso fará toda a diferença. Houve momentos da minha vida que tive que tomar algumas decisões muito importantes. E nos momentos dessas decisões importantes, o que fez toda a diferença foi ouvir do Senhor a orientação específica para aquela atitude. A orientação específica para aquela causa, para aquele momento que eu estava passando. Vamos ser uma bênção como Abraão, quando nós aprendermos a ouvir. A segunda atitude, que chama muito a minha atenção, no próprio versículo 1, nós lemos isso. Ora, disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A segunda atitude aqui, se a primeira é ouvir, a segunda é sair. Duas ações importantíssimas. Não basta apenas ouvir, nós precisamos tomar uma atitude com relação àquilo que o Senhor está comunicando. Abraão, saia da tua terra. Abraão não hesitou. Talvez, querido, preocupado com muitas coisas, no dia em que Abraão teve essa convicção de que Deus estava falando com ele pensou nos prós e nos contras, mas chegou uma hora que ele teve que tomar essa decisão e sair. O que significa isso? Sair, queridos, implica em renúncia. Sair significa em obediência, ou implica em obediência, implica um passo de fé. Veja, Deus não disse muita coisa para Abraão naquele momento, o que aconteceria ou deixaria de acontecer, para onde ele iria. Deus só deu uma orientação e falou, eu vou te abençoar, mas ele teve que tomar a decisão. Talvez hoje, para você ser uma bênção e para você viver as bênçãos do Senhor,
você precisa sair. Sair do lugar onde você está. Sair, quem sabe, de um relacionamento que não está sendo uma bênção para você. Eu não estou dizendo que você precisa abandonar o teu casamento, sair da tua casa, abandonar os seus familiares. Cuide bem disso, porque a aliança do casamento é algo que precisa ser muito preservada. Mas talvez você precise sair no dia de hoje de uma postura de egoísmo. Talvez você precise sair hoje de um estilo de vida pecaminoso. Talvez você precise literalmente sair hoje de um meio onde você convive. Querido, não sei qual é o sair de Deus para você, mas a verdade é que se nós queremos caminhar de uma forma abençoada, precisamos demonstrar um coração pronto para praticar o sair de Deus. Muitas vezes o Senhor vai nos mostrar, muitas vezes o Senhor vai falar conosco, muitas vezes o Senhor vai apontar para áreas da nossa vida. E no momento em que isso acontecer, nós temos que tomar uma postura. Eu fico imaginando o nível de renúncia que Abraão teve que viver naquele momento. Sair da casa de um pai, a Bíblia declara isso, a história aponta que Abraão era uma pessoa muito bem sucedida. Eu acredito que Abraão, além de morar em um país onde havia ali para ele um certo conforto, Abraão não se conteve a isso, mas ele rompeu com tudo para viver a vontade do Senhor. Sair, querido, de tudo aquilo que nos prende, sair daquilo que atrapalha, sair daquilo que muitas vezes impede que nós vivamos um tempo novo do Senhor. Abraão saiu, Abraão deu um passo de obediência ao sair e deu um passo de fé. Quanta fé! Por isso Abraão é reconhecido como pai da fé. Será que nessa tarde nós estamos dispostos a sair? Sair também da onde o Senhor está apontando para a nossa vida? Quem sabe nós devemos nessa tarde, literalmente, abandonar alguns hábitos, deixar um estilo de vida, sair de um lugar onde nós não estamos vivendo a vontade do Senhor, para abraçar esse tempo novo do Senhor. Abraão saiu, ou seja, esse sair aqui implica em romper com tudo aquilo que está atrapalhando do fluir de Deus na minha vida e através da minha vida. Abraão saiu. Se queremos viver, querido, o favor de Deus, precisamos também aprender a sair. Chegará momentos da nossa vida que literalmente nós teremos que tomar algumas decisões. E no dia em que isso chegar, querido, que nós não façamos, ao contrário, de nos prender, de falar, não, mas está tão bom aqui, que eu quero viver esse conforto, eu não quero sair desse lugar. Para mim está bom. Cuidado com o bom, ele é inimigo do extraordinário. Deus tem algo maravilhoso para nós, ainda que você esteja vivendo algo bom, a vontade de Deus sempre será melhor. Abraão aprendeu a sair. A terceira atitude que nós vamos aprender aqui, que Abraão teve, a primeira foi ouvir, a segunda sair, a terceira andar. E agora eu vou lá para o capítulo de número 17. Olha o que Deus diz, Deus apareceu a Abraão, falou com ele, depois de um tempo, Deus novamente fala com ele através dessa visão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Qual é a terceira atitude? Se nós queremos viver o favor divino, nós precisamos andar na presença do Senhor e ser perfeito. Andar, queridos, implica em estar de acordo com a vontade de Deus. Como a própria palavra diz, duas pessoas não podem caminhar juntas sem estarem de acordo. O desacordo, querido, muitas vezes vai impedir uma caminhada. Por isso é importante andar na presença de Deus. O andar aqui fala de uma disposição de seguir o caminho que Deus aponta. Em outras palavras, você dizer, Deus, eu não quero viver apenas aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero. Mas literalmente eu me entrego, eu me rendo ao Senhor para viver não mais a minha vontade e sim a tua vontade. Fazer a vontade do Senhor, andar segundo o Senhor. A ordem de Deus é específica. Anda na minha presença e ser perfeito. Ah, irmãos, quantas coisas nós aprendemos com isso. Será que nós estamos andando na presença do Senhor? Eu me lembro aqui de uma vez uma pessoa chegar, todos os dias orando e buscando de Deus. Deus, abençoa os meus caminhos. Senhor, por favor, abençoe as minhas decisões. Abençoe os caminhos que eu estou trilhando. E um certo dia, queridos, ela recebeu uma resposta do Senhor que talvez ela não estava preparada. Ela disse assim, de repente no momento da sua oração, o Senhor falou com ela, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de você orar para que eu abençoe os teus caminhos, ande nos meus caminhos, porque eles já são caminhos abençoados.
o andar na presença do Senhor vai nos conduzir por essa estrada maravilhosa. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a andar na presença do Senhor. Você tem andado na presença do Senhor? Há no teu coração o desejo, de ser perfeito? Queridos, sabemos pela nossa humanidade que nós vamos pecar, nós vamos errar, mas precisa haver no nosso coração um desejo de crescermos na presença do Senhor, cada vez mais, seguindo o exemplo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos longe da perfeição, mas estamos caminhando em direção a ela. Por isso, andar na presença do Senhor leva para mim, para o teu coração, esse desejo de cada dia que passa, eu crescer na presença do Senhor, representando, vivendo, me comportando à semelhança de Jesus. Será que nós estamos andando na presença do Senhor de todo o nosso coração? Por isso Jesus disse, João 14,6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Sabe, o Senhor tem um caminho para nós. Irmãos, nós não podemos ficar parados, nós temos que nos mover aqui em andar segundo a vontade do Senhor. Você se preocupa com a vontade de Deus? Você é uma pessoa, que tem buscado isso, andar na presença do Senhor e ser perfeito? A visão aqui é mais ou menos essa, querido. Deus não está dizendo para você assim, olha, eu vou te carregar de bênção, vou encher de bênção, você vivendo, fazendo as coisas do seu jeito. Não, Deus aponta um caminho e fala, vai por esse caminho, anda por esse caminho, porque de fato ele é um caminho abençoado. Essa foi a orientação de Deus, anos mais tarde, ao seu povo, quando ele peregrinava no deserto. Deus propôs um caminho para eles, falou, olha, existe o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho que vocês querem trilhar. E Deus deu a dica, olha, mas vocês deveriam escolher o caminho da vida, o caminho da bênção. Deus tem um caminho para você e para mim. Será que nós estamos dispostos a andar nesse caminho? A terceira atitude que nós vamos aprender com Abraão é a atitude do andar. Nós já falamos sobre o ouvir, sobre o sair e sobre o andar. E agora, em quarto lugar, uma quarta ação aqui que nós vamos aprender com a história do pai da fé, é que Deus tem um chamado especial para ele. Capítulo 12, versículo 2, volta lá algumas páginas. A palavra diz assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. A quarta atitude aqui, que nós vamos aprender, se nós queremos viver as bênçãos do Senhor, e sermos a bênção do Senhor, o favor divino, do Senhor para outras pessoas, nós precisamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Veja, presta atenção, nas três ações anteriores, nós estamos falando de um ouvir, nós estamos falando de um sair, de um andar, mas agora, queridos, o foco é a própria pessoa, ser alguém segundo a vontade de Deus. Você pode até conhecer a vontade de Deus, você pode até viver a vontade de Deus, mas eu chamo a tua atenção para isso, que Deus fala para ele, Abraão, eu quero que você seja essa bênção. Em outras palavras, queridos, é um coração íntegro na presença de Deus, buscando a cada dia resplandecer a santidade dele em todas as nossas ações. O alvo de Deus para os seus filhos não é só que nós vivamos uma bênção, mas que nós sejamos também essa bênção. Deus nos abençoa com propósitos bem definidos. Precisamos, queridos, não só viver a bênção, mas estarmos dispostos a ser esta bênção do Senhor na vida de outras pessoas. A ideia aqui, queridos, eu acho que o que pode representar isso nesse momento é que como se nós fôssemos um canal que flui algo maravilhoso e toca a vida de outras pessoas. Viver as bênçãos do Senhor, queridos, é algo maravilhoso, fantástico. Mas nós somos aqui advertidos que nós não só vamos viver a bênção do Senhor, nós também devemos ser a bênção do Senhor. Nessa época, que estamos vivendo as consequências da pandemia, todas as dificuldades, embora, graças a Deus, muitas coisas já foram superadas, mas sabemos que ainda os desafios são muito grandes. Como que nós temos nos comportado? O que nós estamos fazendo, não só para receber algo de Deus, mas para levarmos algo de Deus para o coração das pessoas. Eu desafio você a olhar para o teu coração e dizer não ao egoísmo, não ao individualismo. Que você possa dizer, eu vou viver para ser uma bênção nas mãos do Senhor na vida de outras pessoas. O que chama a minha história na vida de Abraão é isso. Abraão não só viveu para ele, mas Deus fez através da vida dele
algo maravilhoso na vida de outras pessoas e das futuras gerações. Hoje, irmãos, nós estamos aqui, vivendo algo maravilhoso de Deus no nosso coração, porque literalmente isso faz parte do chamado de Abraão. Tudo começou lá. Embora a vontade de Deus aqui se manifestou, Deus usou a vida de homens e mulheres para que o evangelho chegasse até nós. Pessoas que se dispuseram não só viver de forma abençoada, mas ser uma bênção nas mãos do Senhor para outras pessoas. Como que está o teu coração? Quem sabe nesse dia você deseja, ardentemente, pastor, eu quero receber algo de Deus para o meu coração. Glória a Deus, nós vamos orar para que o Senhor te abençoe também. Mas eu quero que além disso, você dê um passo a mais. Nós vamos aprender com Abraão que não só podemos viver de forma abençoada, mas sermos uma bênção nas mãos do Senhor. Não só vamos receber o favor divino, nós também seremos o favor divino na vida de outras pessoas. O chamado de Abraão, nós vamos aprender a ouvir, nós vamos tomar a decisão de sair, nós vamos andar na presença do Senhor e nós vamos com o coração reto, quebrantado, procurar ser uma bênção nas mãos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Há lições importantíssimas, eu desafio você a ler durante os próximos dias, a partir do capítulo 12 de Gênesis, você vai ver quanta coisa maravilhosa Abraão viveu, quantas experiências significativas e qual foi importante a obra de Deus na vida desse homem e através da vida desse homem. Que Deus possa abençoar o nosso coração e fazer de você e de mim uma bênção nas mãos dele. Vamos orar? Pai maravilhoso, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra e pelo exemplo de fé que foi, Pai, Abraão. Abraão é reconhecido como pai da fé e através da vida dele muitas famílias foram abençoadas na face da terra. Aquilo que o Senhor começou a fazer na vida dele há muitos anos atrás ecoa, meu Deus, por toda a história da humanidade, chega até nós. E nós te louvamos, meu Deus, pela boa obra do Senhor no coração dele. Mas agora nós pedimos isso também, que através do exemplo deste homem, possamos caminhar, ó Pai, em fé, em ousadia na presença do Senhor. Que possamos viver, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor sonhou para a vida de Abraão. Que nós possamos também ter um coração predisposto a fazer, ó Pai, as coisas como o teu filho fez. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos isto em nome de Jesus. Que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir. Que nós possamos tomar as decisões corretas, nos momentos corretos, para sair daquilo que nos prende. Que possamos tomar, ó Pai, como uma atitude completa, coerente, concreta, de viver andando na tua presença e que haja no nosso coração a disposição de ser uma bênção nas tuas mãos. Pai, fala com cada pessoa que está nos ouvindo. Pai, a minha oração é essa: se alguém passando por um momento de dificuldade, clamando a bênção do Senhor, que o Senhor não só, Pai, conceda isso de acordo com a tua vontade, mas faça dessa pessoa alguém abençoado e abençoador pelo Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Mais uma vez nós convidamos a participar das demais atividades da igreja durante a semana. Tem nos próximos dias várias atividades que nós estaremos desenvolvendo, as atividades por faixa etária. Então fique atento às nossas atividades, às nossas programações. Qualquer dúvida, dá uma olhada no site da igreja, que nós estamos aqui para servir os irmãos. Deus te abençoe, uma ótima